Ansiedade. Se tivesse um curso, ou se esse fosse um encontro para você nunca mais ficar ansioso na sua vida, você faria? E será que isso realmente seria algo importante e viável para você? A verdade é que a ansiedade, até certo ponto, ela te faz mais feliz e te ajuda a conquistar algumas coisas importantes. Talvez a ansiedade que você não queira é aquela ansiedade patológica, presente em tantos transtornos, como transtornos de ansiedade, toque, transtornos de estresse pós-traumáticos e por aí vai. Então, esse é o nosso tema do Chá com Prosa hoje: a ansiedade. Como trabalhar com ela, como enxergá-la, a estratégia de medicação, como a meditação ou a presença pode te ajudar nisso. E talvez o não querer ficar ansioso esteja te deixando mais ansioso. Então, estou aqui com o Sussumo e com a Vivian e vamos começar aí mais um Chá com Prosa. Pega seu chá e vamos com a gente nesse belo bate-papo aqui. Né? Não fique muito ansioso, já vamos começar. E aí, pessoal? O que é ansiedade? Acho que esse é o primeiro ponto. Né? Para mim é um pouco assustador que chega algumas pessoas na clínica, né, para fazer um trabalho de psicoterapia, e às vezes as pessoas passaram por um monte de profissionais e elas não sabem o que é ansiedade. Né? Sabe que está tendo um transtorno de pânico, sabe que está tendo um transtorno de ansiedade generalizado e por aí vai, mas não sabe o que é ansiedade. O que é a ansiedade? Até essa definição, né, Marcelo, assim, tem várias formas de definir isso, né, assim, mas a gente poderia pensar na ansiedade como um conjunto de sintomas, né, que uma emoção, na verdade, que faz com que a gente se previna daquilo que pode ser um risco para a gente, né? Mudei a rota aqui porque eu penso que essa é a primeira definição mais simples, né? Assim, uma emoção que nos ajuda a agir de maneira que a gente se previna ou se antecipe, né, a possíveis riscos, assim. Então, tem alterações fisiológicas, alterações físicas, alterações cognitivas, né, que fazem com que a gente atue para cumprir esse papel, né, de se proteger ou de se defender, né. E aí, enfim, tem várias definições do que poderia ser um transtorno, não de ansiedade, né? Mas é muito comum, assim, de maneira geral, os transtornos de ansiedade cursarem com sintomas físicos, né? A pessoa tem sudorese, batimento cardíaco mais acelerado, respiração um pouco mais curta, né? Não sempre, não em todos os momentos, mas assim, em momentos que está mais exacerbada, né? E também acaba que existe um certo engajamento nos pensamentos ali, porque como eu falei, a ansiedade ela serve para nos ajudar a nos proteger desses riscos e tal, mas justamente por isso, como ela tem uma ativação fisiológica, né, o nosso corpo se prepara para isso, o nosso cérebro faz a leitura de que a gente está de fato em perigo. Né? Essa é uma característica desse nosso cérebro. Né? Então, aí acaba que a gente se fixa então naqueles pensamentos, pensando em como eu posso resolver esse problema, porque isso vai me deixar seguro. Então eu começo a acreditar acreditar assim, não é uma coisa tão consciente, mas eu vou condicionando que ficar pensando sobre o que eu preciso fazer, sobre como eu posso resolver esse problema, isso por si só já nos dá um certo alívio. Então, o nosso corpo entende que eu estou fazendo algo para resolver o problema. E por isso que na próxima vez que eu ficar ansioso, eu vou começar de novo a pensar nas possibilidades que eu tenho, né? Então, isso vai virando um círculo vicioso, assim, de acreditar que ficar pensando, planejando, ruminando, eu vou me livrar dessa ansiedade, ou isso vai me dar um certo alívio, né? E aí, eu acho que junto com esse cérebro ansioso, né, que vai ficando condicionado, também é natural, como o nosso cérebro lê que a gente está em risco, a gente não acreditar que as soluções que a gente vai ter vão nos ajudar mesmo. Então fica nesse círculo vicioso entre ruminação, entre a forma como eu tenho que pensar para me defender, para me planejar ali, antecipar, e ao mesmo tempo uma dificuldade de acreditar que eu vou ter os recursos necessários para resolver esse problema. Né? Então a gente
vai só alimentando mais essa bola de neve de ansiedade, né? Então, acho que falando de uma maneira muito geral, assim, a princípio, acho que são características que são comuns, né? Uma coisa que eu lembrei ouvindo você falar, Vivian, uma vez eu estava vendo um professor que eu gosto muito, ele falando que o problema é que a nossa espécie, né, no seu desenvolvimento, ela desenvolve uma espécie de simulador de experiências, né? Então, isso vem com nós, né? Nós somos Homo sapiens, porque a gente cria uma capacidade cognitiva de pensar, imaginar e até sentir situações hipotéticas, né? E cenários que não existem. Evolucionariamente, isso é muito importante, porque que nem um exemplo que eu sempre dou. Uma zebra, quando ela está com sede, ela vai e bebe água. Ela vai lá e bebe água. Se tiver um predador, ela vê o que ela faz. A nossa espécie não. A gente na caverna, quando a gente pensa, quando a gente vê que a gente está com sede, a gente lembra do lago, a gente lembra das histórias, a gente pensa no predador, a gente pensa numa tribo hostil. Isso eleva, né, causa um sentimento desconfortável de medo, que é a ansiedade. E a ansiedade é um sentimento desconfortável porque ela nos obriga a agir. Ela não deixa a gente esquecer. Ah, vai ter um jacaré. Né? Então ela funciona como um grande lembrete. Pensando em sobrevivência da espécie, isso é muito melhor ser desse jeito do que ser uma zebra. O problema é que a gente pode ficar criando, né, cenários hipotéticos. Né? E desse professor que estava falando que a gente tem esse simulador de experiências, ele traz um exemplo incrível. Ele fala assim: digamos que você está assistindo um comercial do McDonald's e aí fala que vai ter um novo lanche do McDonald's, né? Um Mac estranho, que é pão de beterraba com Nutella, jiló, chantilly, doce de leite, com pequenas fatias de bacon ou alguma coisa do gênero. Sabe, pessoal, leite condensado com bacon, com beterraba, sabe? De repente você não precisa morder esse pão para você perceber que acho que não sei não, que não vai dar muito certo, né? Então nós criamos cenários e situações. E o problema, né, quando a gente pega e fala de ansiedade, a ansiedade, como a gente falou, ela é importante para várias coisas, né? Só que quando ela fica ruim, ela vira vários transtornos, né? Como eu falei, transtornos fóbicos, né, onde a pessoa ela tem medo de algo. Uma pessoa que tem medo de barata, ela fica com isso pode evoluir a ponto dela não abrir a gaveta com a possibilidade de ter uma barata lá, né? Um transtorno de estresse pós-traumático, a pessoa fica com medo que algo se repita, um transtorno de ansiedade generalizada, onde a pessoa começa a ter crises, pânico e por aí vai, né? Então, é muito interessante que tecnicamente a gente pode falar que todos nós somos feitos para ser ansiosos. E talvez o mundo esteja atrapalhando isso. Isso que funcionou muito bem na caverna e na época do lago, talvez hoje esteja sendo um pouco mais difícil. Você tem alguma ideia do porque talvez hoje esteja sendo mais difícil, Sussumo? Bom, acho que sim, acho que eu acredito muito que culturalmente estamos vivendo uma sociedade muito ansiogênica, né? Gênese de ansiedade, criação de ansiedade. Eh, mas acho que é muito bem ressaltado por vocês a importância da ansiedade, né? Eh, eu confesso que eu fiquei imaginando seu sanduíche aí, né? Que estranho. Não sei se vocês já foram na sorveteria, eu acho que chama da cidade, que é da Casa do Porco, no centro de São Paulo. Mas tem algumas coisas desse tipo, porque o principal lá é um sorvete com bacon, com, com uns baconzitos. E tem, acho que alguma coisa de beterraba lá também. E, E eu e, achando que eu estava sendo original. e é bem agradável o sabor, para mim, pelo menos. Vale a pena experimentar. Bom, a cultura ansiogênica.
Eu acho que o exemplo mais direto, né? É esse, o pessoal tá chamando de FOMO, né? De Fear of Missing Out, né? O medo de estar perdendo alguma coisa. Eu acho que a própria inteligência artificial, né? Assim, é, traz uma velocidade desumana, sim. E o ser humano acha que está perdendo alguma coisa. E às vezes está mesmo, né? E daí cria mais uma ânsia de correr atrás. A gente está correndo atrás do próprio rabo a todo momento. E parece que a gente está sempre atrasado. Essa sensação assim, eu estou sempre atrasado. Isso é muito ansiogênico, né? Que tempo é esse, né? Acho que os outros episódios que a gente comentou sobre a vida antinatural, ou sobre o próprio tempo, né, de vida, como colocar mais vida na nossa vida, eu acho que tudo isso tá um combo, né, hoje, ansiogênico. Então, apesar da nossa natureza e a gente se beneficiar de um estado de alerta, né, as ameaças de tempos atrás são muito diferentes das nossas ameaças atuais. Apesar da violência nas cidades grandes estarem em alta, assim, né? E as condições de vida também é quase uma selva, assim. Então tem uma boa parte da população, eu diria, brasileira, que a fonte de ansiedade é, nem é o FOMO, né? Do Fear of Missing Out, de estar perdendo algo. Mas a fonte de ansiedade é a incerteza. Pô, os preços estão aumentando. A minha renda não está aumentando. Essa incerteza, essa insegurança, essa instabilidade é absolutamente ansiogênica, né? E vai criando aquilo que a Bíblia colocou, né? Começa a remoer, eu preciso resolver esse assunto, essa preocupação antecipada das coisas que eu preciso, como que eu vou viver, como que eu vou sobreviver? Então, boa parte da população é ansiosa por isso, pela preocupação da própria sobrevivência. E aí, o que que eu faço com isso, né? E a saúde, né? Mental, com tudo isso. E outra parte da população vive uma ansiedade por medo de. é, as redes sociais é completamente ansiogênica, né? É completamente instantânea a coisa. Passou um instante, você já perdeu um monte de coisa. E tem a E- comparação também, né, Susumu? Tem uma comparação, que a vida de todo mundo parece que está melhor, que está mais eficiente, que está sendo mais divertida do que a sua. Né? Isso também traz bastante ansiogênico. Assim, a comparação da própria vida com o que está aparecendo, né? Com o que você olha, né? Então a gente está numa equação complicada. Esse é um tema assim precioso e o que que a gente faz com isso, né? Mesmo aqui eu estava ficando meio ansioso. Até ultimamente eu tenho percebido, eu tenho me assim, eu diria que é algo novo para mim. Eu falar para mim mesmo. Eu acho que isso é ansiedade. Eu tô falando para mim mesmo. Pelas primeiras vezes eu tô falando assim. Eu acho que isso é ansiedade. Então é um convite que eu faço para todo mundo. Se pergunte assim: o que que você está vivendo agora? E pode se perguntar: será que isso é ansiedade? Então a gente pode descobrir o que é ansiedade pelas nossas próprias experiências. E como que você sabe que o que você estava sentindo você acha que é ansiedade, Susumu? Tem que ter algumas características aí, não? Sim, tinha uma. Apesar de eu ter o movimento do meu corpo, acho que geralmente é mais devagar, assim, né? Mas eu tinha algum movimento meio rápido dentro, assim, que eu tinha uma pressa, tinha uma agitação meio.
uma vontade de fazer mais rápido do que estava acontecendo, assim. Um senso de urgência. Isso, eu acho que eu fiquei meio tenso de preocupado de fazer mais rápido, assim. Isso em cada situação, acho que tem vários tipos, acho que outro momento a gente pode falar vários tipos de ansiedade com fontes muito diferentes, assim. Mas que todas têm a mesma característica. As mesmas Hum, características. Você trouxe uma, né? Que o corpo junto um urge sensation, né, uma sensação de preciso de velocidade, de urgência, de que eu preciso de algo e etc. Mas muito provavelmente, conjunto com o seu corpo, tinha uma outra coisa acontecendo aqui dentro. é, algo que eu reconheço, assim, que eu não tinha o controle sobre aquilo, assim. Eu queria fazer mais rápido, mas eu não tinha como, né? Então, Então a sua mente ficava nisso, Sussumo, nessa velocidade do tipo, poxa, eu quero que aconteça mais rápido, tinha que ser diferente, podia ser diferente. Tinha pensamentos dessa maneira? tinha, acredito que sim, mais do que eu tenho consciência, eu sinto. É, e daí é meio que ir pra ação, né? Porque, na verdade, eu acho que não resolvia porque eu não podia fazer nada. Não podia ir pra ação. Eu tinha que esperar, né? Alguma coisa. Então, eu ficava meio nessa aflição. Eu queria fazer, mas não estava no tempo e eu não podia fazer nada. E o que Mas que é você muito fez? interessante isso, né? Porque a gente continua fazendo isso, porque o fato de pensar no que pode ser feito já alivia um pouco, né? Assim, neurologicamente falando mesmo, né? Então aí você continua fazendo isso toda vez, mesmo sabendo que não tem o que fazer, né? Então isso é interessante da gente reconhecer esse processo, né? Porque é uma É. das formas da gente parar de alimentar também. Eu acho que uma coisa importante aqui é que o que o Susumu relatou é uma ansiedade normal, humana e não patológica. Não é uma sociedade, não é uma ansiedade que a gente possa ver como doença. Eu É acho que é um ser humano que está frente. legal falar, Marcelo, o que pode ser considerado patológico, né? E o que Sim, acho sim, que é legal. exato. Né? Porque patológico é quando vira doença, né? Às vezes também não é um termo que muitas pessoas entendem quando a gente fala, né? E no caso do que o Susumu relatou, ela é uma ansiedade humana, normal, natural e esperada. Qualquer ser humano, quando estiver frente a algo que não lhe agrada, que ele gostaria que fosse de uma outra maneira, que ele se sinta frustrado, né? Vai haver essa reação, que é uma reação natural da mente controlar os processos. Isso é uma grande tendência nossa. A gente quer segurança, a gente quer controlar, a gente procura saídas para aquilo que é desconfortável, que é o que a Vivian está falando. Né? A gente vai tentar sair, vai tentar sair. Uma vez que eu soluciono a equação, a minha ansiedade zera. Então, digamos que você ligasse para alguém e alguém pegou e falou assim: não, não, eu vou fazer mais rápido. Acabou, a ansiedade foi embora. Né? Agora, a ansiedade ela começa a ficar patológica quando a gente começa a viver nesse mundo tenso e interno da mente de uma maneira muito frequente. Né? Então, uma coisa importante aqui: algumas fases da vida geram mais tensões como essa que você trouxe de uma maneira mais frequente. Quando a gente está com medo de ser mandado embora, quando o mundo está mudando, quando está um cenário instável, a nossa ansiedade aumenta muito e ela fica mais frequente. Mas isso também não necessariamente vai gerar um transtorno de ansiedade. De uma maneira corrente, mas há alguns outros olhares, vira um transtorno quando a pessoa ela vive muito dentro desse sistema. E aí é como se o sistema de ansiedade exaurisse. Aí a pessoa começa a ter crises, que é quando a coisa começa a ficar séria, pesada e acaba transformando a vida de uma maneira muito negativa. Então, a pessoa que tem uma personalidade ansiosa e chega nesse nível patológico de ansiedade, ela pode começar a ter crises, Sussumo, sem nem entender o porquê. E o que é essas crises?
há uma ativação corporal, um medo intenso, né? Ou um medo direcionado para algo. A mente ela fica fritando em cima daquilo. O que é a mente fritando? Mas e se isso? E se acontecer tal coisa? E se não sei o quê? E aí as minhas respostas para tentar resolver não resolvem. E que me deixa com mais medo ainda. Então, é esperado ativações físicas, sudorese, rubor facial, tremor, não sentir algumas as extremidades, como pernas e braços, dor no peito, respiração ofegante. Né? A lista de sintomas é enorme. Algumas pessoas têm um, Taquicardia, algumas né? taquicardia, algumas pessoas têm um grupo, algumas outras pessoas têm outro grupo. E é muito comum pensamentos ansiogênicos também, que sempre vão estar presentes. No caso de um transtorno do pânico, a pessoa tem certeza que ela está tendo ou um AVC ou um ataque cardíaco. Né? Então, Sim. a crise de ansiedade gera pensamentos que vai gerar mais respostas físicas e emocionais. Então, vira um ciclo. Num dos modelos que eu mais gosto para entender o porquê que a gente chega nesse nível, ela é assim, quando a gente chega no nível patológico. Nós somos feitos para resolver problemas. Né? Se eu pegar e falar para vocês que, olha, a gente vai em algum lugar, vai ter uma passeata, o que a gente faz? A nossa mente começa a pensar em saídas. Uma vez que solucionou, a ansiedade e o temor acaba, zero. O problema é que a gente consegue ficar nesse mundo interno para coisas que a gente não tem controle. Como que você controla um trânsito? Como que você controla a hipótese de perder alguém que você ama? Como que você controla o fato inevitável que você vai ficar velho? Como você controla, né? O Susumu trouxe de uma maneira muito precisa o tanto de estímulos que a gente vive hoje. Se você assistir esses programas policiais, pessoal, a sua ansiedade vai lá em cima. Porque você pode estar andando no lugar que mostrou lá e aquela pessoa que foi morta naquela rua podia ser você. E aí você começa a exagerar esse sistema, né? Esse sistema de proteção humano. E aí é onde, de repente, pode gerar uma crise e você pode começar a ter um transtorno de ansiedade. Então, quando a gente fala de doença, a gente está falando em crises, né, recorrentes, que atrapalham, né, que aparecem de maneira frequente, que tem uma duração significativa, que interfere na sua vida. Frequência, duração, interferência e é frequente, né? Dura mais, assim, tipo, tem mais episódios. Sem Né? intensidade. E essa interferência também pode ser, assim, a pessoa deixar de fazer coisas que são importantes, né? Porque como é um medo, né? Se a gente para pensar assim, é uma emoção que, derivada do medo, ela pode deixar de se expor também, né? Então, assim, se o mundo é um risco, então eu deixo de sair, deixo de fazer, de me relacionar, né? Ou deixo de me expor. Então, isso também é um sinal importante, assim, né? A esquiva E é experiencial. muito interessante, né? Que, assim, quando a gente vai cedendo a esses sintomas, isso vai acontecendo, como eu falei, por condicionamento, sem a gente nem perceber, isso muda também a forma como eu vejo o mundo, porque se eu estou ativado, né, se eu estou mais ativado fisiologicamente, como se eu estivesse em risco, quando a gente está num perigo, sei lá, se tem alguém correndo atrás de você, você vai olhar onde você pode entrar para se esconder, ou como você pode fugir, ou como você pode atacar aquela pessoa. Vamos pensar assim, né? Então, a sua atenção, ela não está focada nos outros aspectos que estão presentes ali na rua, ela está focada nisso, em como se proteger ou como atacar. Então, você começa também a ver o mundo dessa forma, né? Que é o que a gente chama de busca por segurança, assim. Eu começo a estar sempre em um estado de alerta e a minha atenção vai ser direcionada para aquilo que pode me proteger. Então, é difícil eu conseguir me explorar, né? Eu vou só estar sempre tentando fazer de tudo para que meu mundo esteja o mais seguro possível. E aí eu fico num mundo muito restrito, né? Assim, fica muito difícil de. Porque eu não consigo nem enxergar. Então, assim, muda a forma como a gente vai enxergar o ambiente, né? Você sabe que é uma coisa que eu sempre conto, né, para meus alunos, pacientes. Eu já tive transtorno de ansiedade grave, pesado, assim, sabe, quando tinha meus 22, 23 anos. Que é o que me fez largar a faculdade. Eu tranquei a faculdade e voltei depois de 2 anos, né?
E eu sempre me considerei uma pessoa calma. Na verdade, eu tenho uma natureza calma. Só que eu não conseguia entender que processos que eu considerava normal aqui dentro, processos mentais, eles eram altamente ansiogênicos, né? Porque apesar de eu ter uma expressão calma, essa minha mente não parava. Ela não parava em cima de, sabe, pensamentos do futuro, como que vai acontecer, como vai ser isso. Eu só não tinha uma expressão muitas vezes agressiva ou intempestiva, né? Então, aí eu entrei em um trabalho psicoterapêutico e sou muito grato para minha psicóloga na época, da doutora Denise, porque ela foi extremamente primordial em me ajudar a entender que a minha criação, a maneira como eu olhava o mundo, como eu me relacionava, era altamente ansiogênico. Muitas vezes uma busca, né, de aprovação familiar ou social, e tudo isso gera ansiedade, né? E então, mas falando das crises em si, vinha do nada, né? Hoje eu entendo a hora que elas vinham, mas eu tinha a impressão que era sem nenhum controle. Eu estava na sala de aula, de repente me dava uma crise, um medo, um terror intenso, com toda essa ativação, o coração vindo na boca, a respiração ficar travada, um medo, um terror, né? E eu pegava e acabava fugindo. E conforme isso foi acontecendo, e essas crises foram acontecendo, e também sou grato pela minha rede de apoio, porque é muito difícil falar sobre isso com as pessoas, né? Principalmente você com 23, 24 anos. E aí eu lembro que eu cheguei para meu pai e falei, olha, eu preciso de ajuda, né? E a gente não tinha dinheiro para pagar a psicoterapia, porque é caro, infelizmente, né? Não é tão acessível assim. E olha que eu já era um estudante de psicologia, sabe? Mas sem esse apoio e tendo crises recorrentes, pessoal, você acha que você não vai dar certo na vida, né? Eu lembro que eu olhava mendigos na rua e falava, vou virar isso. Quando eu olho algumas pessoas na Cracolândia, eu falo assim, quantas pessoas caíram lá por crises emocionais sérias, né? Com transtornos, por não ter um apoio. Porque você fica realmente muito desesperançoso. Não é à toa que muitas vezes a ansiedade, a comorbidade, né? Ela anda muito junto com a depressão e vice-versa. Porque você começa a se colocar em dúvida se você, mesmo sabendo que de repente você é inteligente, que você é capaz, que você tem força, o seu sistema começa a exaurir. Você começa a ter medo de tudo e de todos. Um exemplo que eu dou para quando alguém me pergunta como é ter uma crise de ansiedade, eu falo assim: uma crise de ansiedade é o terror que você teria com alguém colocando uma arma na cabeça do seu filho. Não é na sua cabeça. Na sua cabeça você ainda não vai ter o medo que você teria de alguém colocando a arma na cabeça de alguém que você ama. Isso é o mais próximo de uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, sabe? Onde a pessoa ela perde. Então, acho que é legal a gente de repente falar, né, o que fazer numa situação dessa, como procurar. Mas o que eu acho que o que é importante que a gente falou até agora é saber dividir um pouco. A ansiedade é normal e natural. A gente tem que tomar cuidado com como a gente trabalha a nossa ansiedade, porque pode gerar um transtorno, né? Principalmente quando você vive uma vida muito ansiogênica. E o mundo de hoje ele leva a isso. Ele leva a comparação, leva a pressão, as TVs, TV, rede social. A gente tem que tomar cuidado e aprender a cultivar paz, né? O que vocês acham, pessoal? Sim, eu acho que quando essa, essa sensação de urgência, de insegurança, de medo, né? É, te torna incapaz de viver as atividades corriqueiras do dia a dia, né? Acho que isso é a gente ficar atento a isso, né? A gente fala que a gente perde a nossa funcionalidade, né? Da gente viver as atividades cotidianas, né? E eu acho que isso está muito presente, né? Acho que depois da pandemia, acho que deve ter dado um salto assim de pessoas vivendo essa situação e essa sensação do quanto esse aspecto emocional tem atrapalhado a gente executar simples atividades do nosso dia a dia. Acho que um fator que exacerbou muito isso é como a gente convive menos, né? Hoje a gente perdeu a referência de que se aquilo que eu vivo é normal, né, ou não. Então, assim,
se eu estou vivendo isso, a tendência é que eu acho que eu não estou dando conta sozinha, que eu sou um fracasso por não conseguir lidar com isso, né? Tem algo de errado comigo, assim, não é que isso é algo natural da humanidade, porque eu perdi a referência do que as outras pessoas estão vivendo, né? Então isso é um ponto importante também, que a interação, a falta de interação acabou prejudicando, né? Então é importante lembrar disso, assim, que o que está acontecendo na nossa mente não necessariamente é realidade, né? Esse é um dos grandes, é uma das grandes maneiras da gente começar a se desvencilhar um pouco disso. E claro que tem várias formas da gente treinar isso, né? A própria prática de mindfulness ajuda nessa desfusão cognitiva, né? Então é importante lembrar também que esse é um processo, não é de uma hora para outra. Como eu falei aqui, levou-se um tempo para se condicionar a funcionar dessa maneira, né? Então a gente também tem que ter um pouco de paciência com esse processo. Então a prática de mindfulness, né, a psicoterapia ajuda bastante, porque é uma pessoa fora da sua cabeça te ajudando ali a olhar isso para uma outra perspectiva, né? Então acho que e é aos pouquinhos, né? A gente também uma forma de contribuir é a gente trabalhar essa regulação fisiológica mesmo, né? Então, hoje tem muitos estudos que mostram a importância da gente ativar o tônus vagal ali, ventral, né? Que faz com que a gente se sinta mais tranquilo. Então, isso dá para fazer, sei lá, regulando o movimento junto com a respiração, né? Isso é uma maneira muito simples da gente trabalhar esse tônus vagal, né? Ou a própria prática de mindfulness, ou o toque, né? Fazer se tocar, né? Sentir. Então, tudo isso pode contribuir para que a gente melhore um pouco essa relação com essa nossa dificuldade. A própria voz com que a gente fala com a gente mesmo, né? Então, quando eu falo assim, eu acho que esse é um problema meu, eu deveria estar lidando com isso melhor, ou eu não deveria mais estar sentindo isso. Essa semana eu estava com um paciente e aí ele falou assim, não, eu me recuso a acreditar que eu estava tendo, começando a ter uma crise de ansiedade, porque eu ia ter uma reunião que eu estou tão acostumado a fazer. Eu falei, mas por quê? Né? Porque se recusa a observar que isso pode ser um gatilho importante, já que ele tem toda uma história de ter que mostrar que ele é capaz, de se sentir inferior, né? Então, por que não? Isso poderia ser um gatilho no momento que ele está mais vulnerável, né? Por que eu falei isso? Porque o simples fato de olhar para isso como algo ilegítimo, né, ou que você não deveria estar sentindo, já é uma autocrítica. Já faz com que você se sinta ainda mais ansioso. Então, eu preciso me livrar disso. E como a gente não consegue controlar as emoções, faz com que a gente se sinta ainda pior, mais ansioso, que é o que o Marcelo estava falando, né? Eu fico com raiva porque eu estou ansioso, fico triste, né? Então, eu acho que legitimar que isso é difícil é o primeiro passo para a gente conseguir mudar, e que é humano sentir isso, né? Senão a gente vai se afastando dessa humanidade e aí fica muito difícil da gente aceitar que a gente precisa de alguma ajuda, né? Porque se eu sou uma pessoa que não dá conta, um incapaz e tal, daqui a pouco eu começo a questionar o meu próprio valor, né? Então, como que eu vou me dedicar a melhorar? Porque eu nem vou acreditar que eu sou capaz de melhorar. Então, eu acho que essa relação com a gente mesmo também ajuda bastante. Assim, legitimar que é difícil sentir e que é normal sentir também. Né? Eu acho que é o primeiro passo para a gente dar os próximos passos no sentido da ajuda, né? E eu vejo, Vivian, que uma grande dificuldade é justamente nessa direção que você falou. Quanto menos você quiser ficar ansioso, mais ansioso você vai ficar. Porque a ansiedade ela é um sentimento para lidar com uma dificuldade, com algo que eu quero controlar, para me trazer segurança. Então, quando eu vejo que eu estou numa situação insegura por causa da ansiedade, isso vai aumentar o meu senso de urgência e o meu medo, e o meu corpo vai reagir mais ainda. Né? Então, é muito importante a pessoa começar a encarar a ansiedade, e no caso, se for um transtorno, infelizmente, até o processo de cura e de melhora, a pessoa ela vai ter que bancar isso, bancar a crise. Eu sei que isso é muito difícil. Por isso que é muito importante ter uma ajuda, um trabalho psicoterapêutico, porque quanto menos você quiser, geralmente a crise acontece, né? No caso do seu paciente, não sei, Vivian, mas é pelo medo de poder ter a crise, né? Eu não posso ter uma crise em determinado lugar. Então o meu corpo encara que eu estou com medo, né? Que eu estou sobre uma ameaça, então aumenta. O mesmo processo acontece quando a gente quer dormir, né? Se você
se você está com um pouco de insônia e você quiser dormir, você vai ficar mais acordado. Porque o seu cérebro encara que você está sob perigo. E nenhum corpo foi feito para dormir em cima de um perigo, né? Então, a ideia de cultivar paz, de cultivar presença, ela entra aí, né? Então, entender o que é a ansiedade ajuda, entender os sintomas ajuda, entender que passa ajuda, né? E tem vários exercícios. Eu acho que a gente pode falar desses exercícios mais para frente, o que fazer numa crise. Eu acho que tem 3 pontos aqui, né, pessoal? O que fazer numa crise, como cultivar paz, presença, para, se você tiver uma personalidade ansiosa, não sucumbir muito frente a ela, e quais relações sadias eu tenho que ter com a vida, né? Eu acho que a gente pode pegar esses 3 temas, né? Uhum. Então, a primeira coisa que eu falaria de maneira emergencial é que, principalmente se você tiver uma personalidade ansiosa, o que é uma personalidade ansiosa? É aquela pessoa que está sempre um pouco preocupada, sempre, sabe, mais ou menos aquela coisa da mãe para o filho, leva o guarda-chuva, sabe? Então a mãe está preocupada com a possibilidade de chover no dia que está sol, né? Então, essa preocupação, se você está sempre assim, sempre, então você tem uma personalidade meio ansiosa. Isso não é ruim. Hoje eu falo que a minha melhor característica é a minha ansiedade. Porque ela me faz eu me preparar, ela faz eu estudar, ela faz eu. Sabe, é ótimo. Mas aí, em contrapartida, eu tenho que cultivar algumas coisas. Então, eu acho que o que eu falaria, e se vocês lembrarem de outras, é legal vocês trazerem também, mas se você está com nível de ansiedade meio alta, cuidado com bebidas alcoólicas, sabe? É sabido que a bebida alcoólica ela afeta o seu bem-estar emocional, podendo aumentar a ansiedade ou a depressão, porque ela é um depressor do sistema nervoso central. Então ela traz uma euforia, mas depois isso acaba tendo um impacto na mente. Então toma cuidado. Principalmente se você perceber que o nível está muito alto. Outra coisa, cuidado com as redes sociais, cuidado com alguns programas, como programas policiais, programas que condensam, em São Paulo, por exemplo, em 1 hora, toda a desgraça que aconteceu numa cidade de 20 milhões de habitantes. Pelo amor de Deus, sabe? Porque o nosso cérebro vai encarar que aquilo é algo real e que vai acontecer com você. E então a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Eu acho que de maneira emergencial isso, né? Cuidado com falas, com conversas, com filmes, né? E aí todo o resto eu acho que cairia um pouco mais em como cultivar paz, né? A coragem de tocar a vida, a fé e etc. Vocês lembram mais de algumas coisas, pessoal, que a pessoa tem que tomar cuidado Bebidas quando ela... estimulantes também, né? Café, energético, essas coisas ajudam, porque tem que lembrar muito da importância do corpo, né? Assim, a gente tenta ficar tratando o sintoma psicológico e esquece do corpo, é fundamental, né? Assim, se você não puder ajudar seu corpo, a pelo menos o corpo dar um sinal para o seu cérebro que você está bem, já ajuda 50%, assim, né? Então, assim, evitar qualquer coisa que vai te acelerar demais se você já está assim, ajuda, né? Então, eu acho que isso é um processo importante. E também, de verdade, eu acho que cultivar isso aí de não se cobrar demais, sabe? Assim, também ajuda muito, né? Porque tem que assumir que algumas coisas, o Som falou do FOMO no começo, algumas coisas vão ficar. Eu não vou dar conta de fazer tudo, né? Eu não vou dar conta de curtir ou desfrutar tudo que eu puder. Então tem que assumir um pouco isso também, porque senão fica impossível da gente querer dar conta de tudo. É que aqui eu vejo mais no meu cultivar a paz, né, Vivian? Porque é um processo isso. O que eu estava falando de maneira emergencial e eu esqueci uma coisa que é importante. Se você se apoiar muito em calmantes, porque isso pode virar um processo de fuga, né? E até o uso da maconha, pessoal, que muita gente usa a maconha ou a bebida tipo para chegar em casa e relaxar, né? Tá muito associado transtornos de ansiedade com o uso crônico de maconha. Você vê alguns dados nessa direção, né? E na minha opinião é porque a gente vai perdendo a habilidade de tocar, né? A gente fica querendo fugir, é um pouco do esquivo experiencial, né? Então eu acho que de maneira emergencial. Mas eu acho que seria legal a gente realmente cair nisso que você trouxe, Vivian, né? Como cultivar a paz e achar um diálogo interno mais sábio aqui, entender que eu sou um ser humano que tem seus medos, que tem suas dificuldades, que está crescendo, que erra e tem medo, sabe? Abraçar esse ser humano como falho, como, né, como alguém
num grande processo de aprendizagem é extremamente importante. Porque senão a culpa, a autocrítica, eu deveria isso, ou eu deveria aquilo, não tá certo, isso só vai fazer você explodir, né? Então, Você me achar essa lembrou uma direção. coisa, né? A gente estava falando aqui um pouquinho antes, você falou assim do processo, né? Que não é porque eu melhorei, às vezes, de um processo de ansiedade, que é o caso desse meu paciente, né? Ele realmente já não tem tanta crise mais, melhorou muito já. Isso não quer dizer que você nunca mais vai sentir ansiedade, né? Eu acho que é importante reconhecer esse processo. E é por isso que a gente precisa aceitar. Eu acho que se a gente reconhece, já é um passo fundamental, assim, reconhecer que isso é normal, né? Que assim, mesmo que você esteja bem, você vai sentir ansiedade. E que isso não é uma falha, isso é só um sinal de que seu corpo está funcionando bem, né? E é Assim, só que sadio. como às vezes já tem um condicionamento, isso vai ser lido por você de uma maneira mais exacerbada, né? Se já tem um condicionamento prévio. Então é só eu acho que reconhecer esse processo é fundamental para que você possa ter uma relação diferente com isso. Porque senão a gente vai continuar achando que é um problema nosso. É, eu acho legal separar, né? Existe a ansiedade normal e natural e existe a ansiedade patológica. Mas pessoas que têm uma tendência, uma personalidade mais ansiosa, nunca pode baixar a guarda, porque pode voltar a ter crise. E aí eu acho que é onde entra esse cultivar, cultivar uma fala interna. E talvez seja legal a gente falar um pouco da importância de mindfulness e meditação e como ela ajuda nesse processo, né? Eu acho que ou outras coisas que a pessoa pode fazer. Acho que o cuidado que vocês trouxeram é assim, precioso, né? No sentido dos vícios, né? O quanto, eu diria num aspecto geral, né? Os vícios aumentam a proporção da nossa habilidade em lidar com as nossas emoções, né? Como eu não sei lidar exatamente com o que eu vivo, às vezes eu busco algo para eu ter um alívio, né? Só que isso, às vezes, esse alívio é absolutamente, como o Marcelo disse, é momentâneo, né? E isso pode ser um gerador e alimentar um ciclo ainda pior, né? Na sua relação com as suas emoções, né? E isso é traiçoeiro, porque isso é muito automático, inconsciente, e a gente se vicia em várias outras coisas porque nos traz ali o próprio comer, né? Às vezes a gente descarrega, a gente falou do episódio da alimentação, a gente descarrega a nossa inabilidade de lidar com as nossas emoções na comida e vai tudo lá. O quanto o nosso comer expressa o como a gente se relaciona com a gente e com as nossas emoções, né? É, então é um cuidado assim necessário de se perceber quando eu estou num automático alimentando um ciclo ainda mais ansioso, né? É, e daí em relação a um cultivar da vida para reconhecer e sair do automatismo, de fato, acho que as práticas contemplativas são boas, mas o simples fazer uma caminhada, né? Eu digo que eu vou trazer um pouquinho a visão chinesa, né? Que é uma visão de que essa ansiedade, a gente fala que é um excesso de fogo, né? A gente costuma ver os ciclos, as fases dos elementos, né? E é um excesso de fogo que sobe para a cabeça e a nossa mente fica obsessiva, né? A nossa mente, a nossa consciência tem tanto fogo lá em cima que tudo que ela entra em contato, ela cola, né? Então a consciência tem essa habilidade de colar nas coisas. Só que o fogo é tão excessivo que ela vai colando em tudo, né? Tudo que ela entra em contato, ela fica colando, né? Então são informações, são os estímulos, são preocupações, são dados e ela vai colando. Por isso que a gente fica com medo de perder alguma coisa, porque a gente tem tanta coisa para colar que não dá para colar em tudo. E daí fica obsessiva, essa mente fica obsessiva e quer controlar tudo, né?
E o que a gente faz com esse fogo tão alto assim, aqui em cima? A gente tem que aterrar, né? Então, a questão... E a nossa terra é o nosso corpo. Então, quanto mais em contato a gente tiver, como a Vivian colocou, né? Tocar, mexer, sentir, aterrar no nosso próprio corpo, a gente costuma brincar, né, nos programas de mindfulness, né? Que a gente desenvolve a habilidade de sentir pelo nosso próprio corpo. Muitas pessoas terminam o curso, né, os atendimentos, falando assim: você me proporcionou eu lembrar que eu tenho um corpo. Quantas pessoas passam anos ou a vida esquecendo que também tem um corpo de carne, osso, que sente, né? Essa habilidade de sentir o corpo é uma habilidade de aterramento em si mesmo. Então a gente pode sim apagar um pouco esse fogo que está lá para cima e trazer para baixo um pouquinho, que seja, né? E na visão chinesa a gente tem toda uma estrutura energética de canais específicos para a gente aterrar, e tem um lugar específico no corpo que é o nosso centro de gravidade, onde a gente se aterra e se centra internamente, né? Então, eu diria que a primeira dica que eu dou para qualquer pessoa que esteja passando por eu diria, alguma percepção de excesso de fogo, de pensamentos catastróficos, né? Muitas preocupações, faça uma caminhada, faça uma corrida ou faça alguma atividade física que te dê prazer, que te faça sentir o próprio corpo. Só de ter uma atividade, e às vezes a própria atividade física, se você vai no padrão aí, é ansiogênica, né? Porque tem, às vezes, metas, objetivos, tem um ritmo, você fica mais ansioso na atividade física às vezes, e tudo bem, assim, vai, mas percebe as sensações do corpo, né? Cuidado para não ficar mais ansioso com a atividade física, por ter muitas metas e objetivos e um ritmo muito acelerado. Eu acho que é legal ter metas, propósito, né? Isso faz a gente mover. Às vezes tem uma coletividade que vai junto e vamos lá. Mas aproveite também para sentir o corpo. O corpo sempre está onde você está. Então a mente viaja quilômetros e anos de distância, mas o corpo está onde você está. Então ele é sempre uma base segura. Eu diria que é o primeiro passo. Então qualquer atividade física, a gente fala que o pensamento obsessivo às vezes está muito relacionado com o elemento terra. E terra tem a ver com a nossa musculatura, na visão chinesa. Só para complementar a visão aí. Eu estava falando um pouco, né, dessa importância da fisiologia mesmo, né, Sussum? Porque tem ali o sistema de ameaça, né, que é o que a gente estava falando, mas é importante também reconhecer o que deixa o seu corpo num estado de calma e tranquilidade, né? Muitas vezes são os vínculos. Então, assim, se ancora nesses vínculos também, né? Isso é muito importante, assim, os vínculos com pessoas queridas e tal, de poder... Aquele momento em que você pode repousar e ser você mesmo, né? Então, reconhecer o que te deixa nesse estado é importante, porque às vezes você sabe que isso é importante, só que tem tanta coisa para fazer, igual você falou, né? Tanta agitação, tanta coisa, essa mente mais obsessiva de ter que resolver, que eu nunca acho que vai dar tempo ou que eu posso me dedicar um pouco a esse processo de digestão, né? E de descanso. Mas é muito importante, porque é isso que vai fazer o meu cérebro lembrar que eu não tô em ameaça. Então eu preciso regular isso um pouco, né? Senão eu vou estar sempre lendo o mundo como se eu tivesse em ameaça. Então, às vezes ajuda eu sair um pouco, né? Então, tá com alguém que eu gosto, ou sei lá, né? Desfrutar um pouco desses vínculos ou do descanso, né? Só que a mente ansiosa, ela não acredita que isso vai ajudar, porque ela tem que resolver, né? Então, assim,
Aí vem um ponto que é super importante, que é assim, grande parte do tratamento é a gente poder se expor, igual o Marcelo falou, né? Bancar um pouco que isso é normal, que eu vou ter que passar por isso. Só que isso só é possível se eu sei que, assim, que tem alguém comigo, né? Assim, e esse alguém não precisa ser um psicólogo ou um amigo que eu tô falando. Pode ser eu mesmo, né? Assim, de poder legitimar que, nossa, é difícil mesmo, né? Eu vou ter que passar por isso, mas tudo bem, é normal eu passar por isso, né? Então, quando eu falo de que é importante saber que tem alguém com você, também não só você, mas você pode contar com esses outros vínculos, né? Porque, infelizmente, a gente vai ter que se expor. Mas, assim, é preciso garantir que, para a gente acreditar que essa sensação vai passar, eu preciso me expor um pouco, porque o corpo vai ativar, vai ativar, vai ativar, mas uma hora vai cair toda essa excitação, né, do corpo. Só que como a gente, quem é ansioso, geralmente interrompe esse processo antes, não consegue ver que vai voltar ao normal, vai passar. Mesmo a pessoa que está tendo uma crise, esses sintomas vão passar, né? Então, sei lá, é importante, é igual alguém que vai entrar numa água gelada, né? Você vai com o pé primeiro, né? Você vai vendo ali, então é mais ou menos assim esse processo de tratar, né? De lidar com essa ansiedade, assim. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de sair de casa, que tudo acha que é um risco, começa a ir na esquina, né? Ou fazer coisas mais simples. Tem que ir aos poucos para vocês se sentindo um pouco mais seguro, para ampliar a perspectiva e ver que é possível também ter outras vivências que não só aquelas que a mente está acreditando. Porque se a gente não se expõe, aquilo que está na sua mente vira verdade. Então, se na minha mente eu vejo um mundo catastrófico e um risco, e eu não saio para ver nada diferente, aquilo virou verdade, então eu vou alimentando e cada vez mais deixando de fazer aquilo que é importante, né? Então, é importante começar aos pouquinhos, até que você vai, não precisa se jogar logo e fazer aquilo que você mais teme, né? Mas, diga, Marcelo. Não, e eu acho que uma coisa importante é que é muito difícil trilhar esse caminho sozinho. É muito Sim, difícil. Porque mesmo quando você procura, né, e tem o apoio familiar, muitas vezes a família ela não entende o que está acontecendo e o porquê que está acontecendo isso. É muito comum você ouvir de pacientes eles ouvirem até piadas de familiares ou de amigos, etc. Porque para eles, sabe, não, ué, você nunca teve isso, por que que você está tendo isso agora? Né? Então, nem sempre as pessoas entendem quando é um sofrimento de ordem psicológica. Para muita gente é frescura. A gente vai falar que é falta de tanque, sabe? Eu já tive paciente que ouviu isso, paciente que ouviu isso. Então, é algo muito difícil e com ajuda profissional isso se torna um pouco mais claro, acho que é isso que a Vivian estava falando. E para quem está tendo crise, se você chegou no nível de um transtorno de ansiedade, a gente está falando de uma doença. E doença, geralmente, a gente precisa de acompanhamento, a gente precisa de ajuda. E é um tratamento até sair disso. É possível sair, sabe? Eu sou prova disso, prova viva disso, mas é um negócio que leva tempo, né? Então, do mesmo jeito que quando alguém está gripado vai tossir, quem está tendo um transtorno de ansiedade vai ter crise, sabe? Isso vai estar presente na mente. E é muito difícil. Né? Eu costumo falar para as pessoas, eu dou algumas analogias para que a pessoa entenda o processo. Porque elas falam assim, poxa, mas eu sempre fui assim, por que agora? Imagina um balde, né, debaixo de uma torneira e caindo uma gota. Né? Essa gota é o quê? É eu ser um pouco ansioso, ter uma relação com a vida meio acelerada, sabe? Tendo aprendido, sempre talvez um pouco angustiado, brigando, impaciente, né? E aí, então, essa gota, ela não enche o balde. Só que vai chegar uma hora que uma gota vai transbordar o balde. E uma gota vai ser o suficiente para molhar uma casa inteira. Né? Porque vai começar a molhar, 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 molhar. O que é esse molhar? É a crise. Aí a pessoa pode falar assim, ué, mas eu sempre vivi assim. Sempre teve uma gota e nunca molhou tudo. Mas o problema é que agora a gente chegou no limite. E aí a gente precisa fazer várias coisas para poder aprender a desvaziar e talvez aprender a fechar essa torneira. Só que isso é um processo.
É um processo porque a gente aprendeu a viver deixando cair gota nesse balde e chegou uma hora que a gente exauriu esse processo e começou a ter crise. Então, a outra analogia que eu dou, né, metáfora que eu trago para os meus pacientes é que assim, é como você está com a pele queimada do sol. Quando você não está com a pele queimada do sol, você consegue colocar uma camisa, você consegue sair no sol, alguém pode dar um tapinha em você, você toca a vida. Só que a hora que você está queimado, a hora que você está com a pele sensível, você não consegue fazer as coisas normais, como você fazia antes. Sabe? Dormir é ruim, tomar banho é ruim, um abraço de alguém é ruim. Por quê? Porque a gente está em crise. Então a gente precisa de tempo, precisa cuidar, precisa tratar, mas até essa pele ficar boa, vai tempo. Então a gente tem que ter paciência, não adianta ficar brigando com isso. E aí é onde entra, né? E essas metáforas ajudam a pessoa a entender porque ela não tinha e hoje tem, e o que ela precisa fazer para poder sair disso. Porque o nosso normal, o nosso natural vai ser brigar, vai ser fugir, ou vai ser usar estratégias como beber, usar droga, tomar medicação demais. A medicação ela é importante, ela é uma ferramenta que pode auxiliar, mas ela não pode ser usada como fuga, né? E encarar o processo. Isso que a Vivian trouxe é extremamente importante. Tipo, eu quando tinha medo de falar em público, por exemplo, eu lembro uma vez no mestrado, na Unifesp, dando uma aula, eu suado, assim, com uma camada de água. Eu estava transpirando tanto que eu estava com uma camisa salmão e ela estava vermelho viva. A voz embargada, trêmula, a mão também, né? Tipo, e ali na minha frente, doutores, pós-doutores, doutorandos, mestrandos. E aí eu lembro que eu peguei e pensei assim: é desse jeito que eu vou ter que fazer. Esse sou eu hoje. É com medo. Eu costumo falar para as pessoas que foi aqui que o meu medo de falar em público começou a ir embora. Quando eu banquei a crise. Quando eu falei, poxa, para eu atingir aquilo que é importante, eu vou ter que fazer passando vergonha. E é uma lógica, porque o seu cérebro começa a falar, pô, então não é tão ameaça assim. E até a ansiedade tende a diminuir, né? E se eu fujo, se eu não encaro, se eu uso alguma coisa, a ansiedade sempre vai estar lá. Sempre vai estar lá. Né? Então, eu sou o ansioso man. Assim, já tive pânico, tinha medo de falar em público, tinha medo de viajar sozinho, tinha medo de andar de avião, e hoje eu não tenho mais nada disso. Pelo contrário, eu faço muito todas essas coisas. Né? Então, é um caminho que eu trilhei. Só que é difícil. Então, acho que como a gente falou aqui, é importante, a atividade física, ela é extremamente importante. É a primeira coisa. Né? Eu dou uma explicação um pouco diferente do que a Sussumo trouxe, que quando eu canso o meu corpo, sobra menos energia para a ansiedade. Né? Então, a gente pode falar isso, eu queimei a lenha antes, sabe? E você precisa de energia para estar com a ansiedade. Né? Então, isso vai ajudar uma série de coisas. É importante a ajuda de um profissional, é importante procurar o que fazer numa hora de crise, porque tem saídas. De maneira, né, para ajudar, eu acho que a meditação, mindfulness, a gente acabou não tocando muito nisso, mas para você poder se tornar, né, íntimo desse mundo interno, das reações e poder ter escolhas, mindfulness é algo extremamente importante. E desenvolvendo uma certa sabedoria para lidar com a vida, né? Porque, como a Pema Chodron diz, se você está apostando em segurança, você está no planeta errado. Né? E tem uma coisa muito interessante, né? Essas metáforas são excelentes, né, Marcelo? Eu acho que. E tem até um termo que o pessoal tem trazido, né? Que é a psicofobia, assim. É como se fosse algo errado você ter um transtorno mental, ou você é um fracasso se você precisa de tratamento. Eu acho que ver isso como uma doença, né? Como uma necessidade de ajuda é interessante, porque assim, se a gente quebra o braço, você não vai virar e falar assim, eu acho que eu vou esperar isso aqui sarar sozinho, né? Não, provavelmente você vai lá, você tira um raio-x, você vai ver se precisa de cirurgia ou não, você vai engessar seu braço. Assim, raramente alguém vai deixar aquilo lá colar, só vai colar. Mas você pode ficar, né, sem a funcionalidade do seu braço, né? Então, assim, por que quando é um transtorno mental a gente faz isso? Eu vou esperar isso aqui, vou ver se isso aqui melhora sozinho, não vou tratar, não. Né? E assim, de um jeito ou de outro você vai viver a sua vida com aquilo, né? Mas qual é essa vida que você vai ter? Assim, é uma vida que tem qualidade, né? Que tem funcionalidade, que
te permite felicidade, alegria, né? Ou é uma vida que você está só buscando a segurança a todo custo e parece que você está encarcerado o tempo todo, né? Então isso não é vida também. Então eu acho que é muito importante reconhecer isso, assim, que não existe saúde sem saúde mental. Então, se a gente puder tratar a nossa saúde mental como uma saúde, como, né, a gente faz com algum problema físico que a gente tem, já é um grande avanço. Assim, se não está funcionando bem, procura ajuda, né? Porque tem formas da gente lidar com isso. Sim. Saúde mental é um tema extenso, eu acho, né? A gente fala na visão chinesa que a mente está o tempo todo sendo produzida, armazenada e distribuída. Então não é algo estanque. A gente vê na visão chinesa a mente como uma substância mesmo. Não como uma entidade separada, né? Mas totalmente integrada às nossas funções, né? Do nosso corpo, do nosso sangue pulsando, da função de todos os outros órgãos e sistemas, e a mente é o fruto do conjunto disso tudo também. Então é muito vasto e é muito integrado, né? Acho que eu vou finalizar aqui, acho que ficando com a frase de vocês mesmo, acho que do Marcelo e da Vivian, num sentido de o quanto para lidar com a ansiedade é importante a gente olhar para a gente mesmo e nos permitir ansiosos. Às vezes tá naquele agito todo e num lapso de instante respirar e dizer para si mesmo: eu me permito estar vivendo a ansiedade. Eu acho que simples assim. Mesmo que isso seja meio fake, assim, meio forçado para você mesmo, mas diga para você mesmo: eu me permito ser ansioso, ser ansiosa nesse momento da minha vida. E perceber o que acontece com isso. O que acontece ao se permitir. E eu achei fabulosa a história do Marcelo de vai do jeito que eu tô nesse momento, é o que eu me apresento agora. E eu vou, e eu dou esse passo. Esse é um ato de coragem, assim, absoluto, né? Todos os, eu diria, grandes atores, atrizes que vão subir no palco pela centésima, milésima vez têm um pouquinho de ansiedade. Por que a gente não pode ter um pouquinho de ansiedade para fazer alguma coisa? Né? Então, podemos dar esse passo e reconhecer. Eu acho que isso é muito importante. Isso é muito importante. O duro é quando a crise está muito forte. Ali, né, quando eu peguei e tive esse ato de coragem, né, que nada mais é do que caminhar com medo e permitir estar com medo, eu já tinha muitas ferramentas. A gente tem que ver que eu já era psicólogo, que eu já estudava de maneira extensamente isso, eu já era um ótimo meditador, tinha uma rede de apoio incrível. Porque na hora que você está tendo crise, na hora que o medo está muito grande, é algo muito difícil, sabe? Então, é um grande processo. Naquele exemplo que eu dei da, do balde e água molhando tudo, primeiro você vai ter que molhar tudo, colocar os móveis para cima para que eles não apodreçam, né? E esse bancar que cai a gota é só quando a gente já secou tudo, sabe? É só quando tá. E então é um processo longo, doloroso, mas que tem saída. Eu acho que isso é o mais importante, se engajar nisso. Né? O convite que eu daria para as pessoas, o primeiro seria, sabe, cuidado com o álcool. A gente bebe de uma maneira. O álcool é a única droga que quando você pega a fala não, as pessoas acham que você está errado. Por que você não vai beber? Sabe? E o álcool, ele não é saudável nem um pouco para a saúde mental. Então, se você perceber que está saindo um pouco do controle, a sua ansiedade diminui. Diminui também café, outras coisas, e coisas que te estimulam muito.
Então, aprenda a cultivar uma vida saudável, aprenda a cultivar o corpo, cultivar a presença, cultivar o contato com a natureza, porque daí você não vai chegar nesse extremo, sabe? Mas se você tiver com uma crise muito e que é muito difícil, procure ajuda, dê um tempo. Foi extremamente importante eu ter trancado a faculdade durante 2 anos. E eu lembro, eu estava falando, acho que dando um exemplo, um paciente que no início da minha carreira, uma grande construtora chegou em contato comigo porque queria que eu desse uma palestra de mindfulness para eles. E pessoal, seria ótimo, porque o dinheiro é bom, a projeção é boa, mas naquela época eu tive que negar. Eu não dava, não dava, era meio demais para mim, sabe? Mas hoje, se ela quiser, eu vou lá agora, sabe? Então é respeitar. E às vezes a dor é muito, 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 muito grande e desesperadora. Então tenha tempo, isso passa, entenda o que é, banque a ansiedade, nós somos seres ansiosos mesmo, isso não é ruim. Eu, particularmente, prefiro a minha ansiedade hoje do que não ter, acho ela incrível, é a minha maior parceira, mas procure informação, procure ajuda e procure cultivar uma vida saudável. Pessoal, parece balela que eu peguei e falei do álcool, mas não é, sabe? Não é, infelizmente, eu sei, sabe? Tome de maneira parcial e inteligente a sua cerveja no final de semana. Muito bom. Acho que menos é mais às vezes, né? Acho que o mundo ansiogênico estimula a gente sempre ter mais, 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 mais e às vezes menos é mais. Priorize, né? Veja o que é de fato importante para você. Bom, e a gente vai ter outras conversas sobre esse assunto, né? Com certeza. Vivian, últimas falas? Eu acho que se a gente para de olhar pra gente como se tivesse algo errado, assim, para mim essa é a cura para todos os males, assim, né? Eu prefiro entender que, assim, evolutivamente o nosso cérebro reage e se adapta às circunstâncias. Então, se você está ansioso, é porque seu cérebro está reagindo às circunstâncias de vida que você vive de uma maneira necessária para te proteger, ou em algum momento isso foi útil, né? E talvez agora está te causando problemas. Então, assim, eu acho que desenvolver essa relação consigo mesmo, assim, é a forma que vai te ajudar, né, a poder procurar ajuda, a poder fazer qualquer coisa que você precisa fazer para melhorar, né? Então, assim, não tem nada de errado com você, mesmo que você esteja tendo crise de ansiedade. É só uma coisa que você foi habituado a responder, né? E talvez não está te servindo. Então, assim, a partir dessa percepção, a gente consegue ir mudando, né? Então, realmente é uma relação mais compassiva, né? Com esse nosso cérebro complicado, assim, que às vezes, por tentar nos proteger, nos coloca em problema também, né? Então, é essa a mensagem final que eu queria dar. E que é difícil mesmo, né? É difícil, mas a gente também tem capacidade de lidar com isso. E a gente não precisa fazer nada disso sozinho, né? Então, são essas coisas que eu queria lembrar, né? E lembrar também, assim, né, dos nossos encontros, que a gente também tem encontros, né, pessoal? Assim, não sei se vocês estão assistindo a gente tem vários encontros gratuitos ao longo da semana, né? Os Medita Junto. Então, quem quiser fazer parte, é só entrar, né? A gente vai deixar o link aqui na descrição, tem lá no nosso Instagram também, né? Os links para você entrar. Então, se quiser entrar, conhecer um pouco mais, que às vezes a gente fica assim, como é que eu começo a praticar, né? Então, já tem pessoas ali com essa intenção, então eu queria relembrar desse convite, né? Que a gente faz encontros toda terça, quarta, quinta, domingo, né? Então, você é muito bem-vindo para estar com a gente também. E também temos cursos de mindfulness, temos retiros, né? Entra lá, conhece o nosso trabalho um pouco, entra lá no site cpmindfulness.com.br e aí você vai entrar um pouco de contato aí com o nosso universo e algo que a gente faz há mais de 10 anos. Bom, minha última fala é: viver é difícil mesmo, dá medo. E é por aí que a gente tem que trilhar e caminhar e tentar se desenvolver. Vai mesmo com ansiedade, né?
Maravilha. Então, pessoal, se vocês gostaram, dá o like. Talvez esse vídeo seja muito útil para alguém que esteja sofrendo com ansiedade. E então compartilhe, assine aí, se inscreva e agradecemos muito, muito, muito o fato de vocês estarem aí com a gente. Obrigado. Até a próxima. Falou.